Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Namastê, boa noite. E hoje não vamos conversar muito no início porque temos um monte de perguntas. Para quem não nos conhece, eu sou a Mariel e ele é quem está tomando. Eu sou o Emanuel, tomando um mate para me esquentar, porque essa terra aqui é gelada, pelo amor de Deus. E hoje temos um aniversariante. Inclusive agradeço os parabéns ali, gostei muito grato. Estamos aí agora, motor novo, né? 6.0. 6.0, dá 10-0 em qualquer motorzinho, 2.0, 4.1, 4.2. Então agora é motor novo aí para novas aventuras aqui na superfície do planeta. Muito né? bom, amor. E, de novo, gratidão pela participação de vocês. Curta o canal, se inscreva se ainda você não se inscreveu. Aciona o sininho para você receber todos as novidades, os vídeos novos. E embaixo desse vídeo tem também o link para você, se deseja entrar no grupo do Telegram. Também temos ali o nosso Instagram, que é a Academia das Projeções. O Facebook está como Emanuel Sanches Autor. Então, estamos aqui também pelo Face, pelo Insta e pelo YouTube. Então, gente, estamos aí bombando em todas as plataformas. Só falta o TikTok, ainda não entramos. O TikTok nós nem sabemos como que liga, nem sei instalar. Vamos às perguntas, então? Deixa eu ver com a Luciana. Vamos começar, gente, com a primeira pergunta. Olá, queridos. Gostaria de saber a diferença de mentores, anjos, etc. Para mim é tudo muito novo e nem religião eu nunca tive. Parabéns para vocês que sempre tiveram contato. Bom, é bom esclarecer aqui, Luciana, que nós não tivemos contato sempre. Essa questão de a gente ter contato, não, a gente teve um avistamento, que é bem diferente do contato. Nós tivemos um avistamento de uma nave, pelo menos no meu caso de criança, depois o Emanuel também, mas o contato com esses seres veio depois de muitos anos, pelo menos no meu caso, eu vim entender e até ter contato com eles já depois de adulta, quando eu fiz as técnicas que nós estamos ensinando aí para vocês, o passo a passo. Então, o contato, assim, de ter clareza do que eles estão querendo me dizer, para que serve essa informação, o que eu vou fazer com essa informação, como que eu posso aplicar essa informação na minha vida, etc, e como manter o contato, eu conquistei depois de adulta, com muito suor. Muita dedicação, né? Com muita dedicação, realmente não caiu do céu. E o meu caso é a mesma coisa, né? Por mais que também, como a da Mariel, na minha infância, tive um avistamento em cima da nossa cabeça lá, eu e meu irmão, né? E depois daquilo ter experiências de projeção e tudo mais, ainda era uma coisa que você não sabe bem o que está acontecendo. Sem muito sentido, meio desconectado. Aí, graças a uma dedicação, um empenho, estudo, né, práticas de yoga, meditação, Raja Yoga, concentração da mente, várias técnicas que eu fui descobrindo. E ter errado bastante. Errei padaná. É que chegou-se no ponto que nós chegamos, né, de uma lucidez, de uma clareza sobre o contato, para haver um feedback, uma troca com esses seres de forma muito harmônica. Então, tudo isso foi muita dedicação, muito empenho e muitos anos de aventura. E muitos cursos, muitos livros, como você está vendo aqui. Livro, curso e congresso, meu Deus. Milhares de livros, milhares em investimento também, porque antigamente não tinha curso online, você tinha que ir comprar passagem, estadia, avião, ônibus, táxi. Ficar no lugar, né? Então, realmente, porque acho que quem antigamente tinha essa espécie de necessidade de ir atrás dessa informação, ralava bastante, né? Hoje em dia está mais acessível mesmo. Eu cheguei a montar, não existia informação. A minha biblioteca, eu tinha 5.000 livros. Então eu tinha uma biblioteca muito grande, eu era um rato de biblioteca e livraria, eu amava livros. Ama. E amo, tanto que, nossa senhora, muita coisa eu aprendi assim, que era a característica da época, né? E aí você sabia os autores realmente recomendados, o pessoal que realmente faziam coisas e tal, e você ia aprendendo. E muita prática, trabalho em grupo, trabalho sozinho.
todo dia, 24 horas por dia, em sala de aula, fora da sala de aula, né? Então isso é muito importante ficar claro, senão o pessoal acha que a gente já nasceu contatado. Já nascemos contatados. Não foi bem assim, não, né? Como muitas pessoas tiveram contato quando eram criança, quantas pessoas já narraram para nós, quando eu era criança eu vi uma nave, quando eu era mocinha eu vi 8 naves lá no meu sítio, não sei o que, tarará. Quanta gente passa pelas mesmas coisas que nós passamos, né? Acho que a maioria das pessoas. Então, todo mundo teve o chamado. A diferença é que a gente correu atrás desse chamado, né? E fomos descobrindo e conhecendo o que nós temos hoje, né? Então, que fique bem claro isso, porque é uma questão de realmente ir atrás, assim, ir atrás mesmo, né? Ficar estudando, fazendo os cursos, se dedicando e chegar a digamos, a uma espécie de caminho mais curto, mais seguro, para que isso seja assim, plim, né? Aí que parece, nossa, que fácil, mas é que antes teve todo um processo. Então ela quer saber agora qual que é a diferença entre esses guias extraterrestres, anjos, guias espirituais. Então, resumidamente, assim, né? Então nós temos aí os chamados guias espirituais. Os guias espirituais são seres como nós, pessoas como nós, que deixaram seus corpos físicos porque passaram pela transição e agora habitam o plano astral do planeta, num nível elevado do astral, um nível de astral superior. E ali existem colônias, existem locais, verdadeiras cidades nesse astral superior, aonde essas almas iluminadas se unem e trabalham em prol da humanidade. Muitos mestres, líderes aí, muitas pessoas sábias da nossa humanidade se transformaram em guias espirituais. E eles vivem nessas colônias astrais e atuam diretamente ajudando as pessoas. Então são seres desencarnados, vamos dizer assim. Aí nós temos os anjos da guarda, chamados anjos da guarda, que na verdade são pessoas, amigos próximos nossos, amigos que nós temos aí na região extrafísica, que quando nós planejamos essa encarnação, a gente deixou dito para eles, nos ajudem, né? Eu vou tentar realizar tal e tal projeto lá nessa vida, eu vou superar tal coisa, eu vou aprender tal coisa, não sei. E caso eu der umas deslizadas lá, você me dá uma chamada, me dá uma ajuda, um apoio. Aí sempre fica 1, 2, 3 desses amigos no plano astral para te amparar. Então ele vira uma espécie de um protetor, de um anjo da guarda. Anjo da guarda é uma pessoa amigo teu. Daí tem os desencarnados, que são guias espirituais, tem os guias extraterrestres, né, e intraterrenos, que são seres que têm corpo físico, né, eles estão encarnados, entre aspas, vamos dizer assim, no linguajar mais nosso aqui brasileiro, e essas pessoas se projetam extrafisicamente para ter contato com as pessoas, ou então mentalmente entram em contatos por telepatia e tal, e orientam pessoas, ou então vêm com as naves, ou sai de um portal e entra em contato com você. Esses são os mestres extraterrestres, os guias extraterrestres ou intraterrenos. Fora todos eles, porque todos eles estão trabalhando junto com a Grande Fraternidade Branca. É bom entender que a Grande Fraternidade Branca envolve todos esses seres. Esses desencarnados luminosos da luz, guias, tá? Vamos parar com esse preconceito com os seres desencarnados, porque é tudo a mesma coisa. Tem os guias extraterrestres e intraterrenos, temos nossos anjos da guarda, que são amigos próximos que nos ajudam na nossa vida. Isso compõe parte da Grande Fraternidade Branca, porque tem os mestres ascensionados, que são mestres de sabedoria e de total domínio das leis universais. Então por isso que se tornam mestres, né? Que a gente conhece por nomes como Mestre Kuthumi, Mestre Moria, Mestre Serafis Bey, Saint Germain, por aí, que também compõem Ordem dos Sete Raios, que é mais uma das composições da Grande Fraternidade Branca. E esses mestres, eles são ascensionados por quê? Porque eles não passaram pela transição física de desencarnar e ir para um plano sutil. Não, eles transformaram seu corpo físico numa frequência que faz com que eles estejam em várias dimensões ao mesmo tempo, ou seja, eles não deixaram o corpo físico para ir para outra dimensão.
Eles transitam por qualquer dimensão porque eles são ascensionados, muito semelhante aos ETs, aos guias intraterrenos e extraterrestres, que também têm corpo físico, mas transitam entre as dimensões. Tá? Isso é a grande fraternidade branca, e que atua aqui na Terra, e é o governo que existe na Terra, é a organização, é a hierarquia da Terra. E além disso, existe o que nós chamamos de arcanjos. São chamados pais criadores, ou como os extraterrestres chamam, os eléus, ou resplandecentes, que nós conhecemos como arcanjos. Por exemplo, arcanjo Gabriel, arcanjo Miguel, né, arcanjo Ezequiel. Esses seres são chamados por eles como pais criadores. Eles estão além da manifestação material. E eles raras vezes entram em conexão com a matéria, porque eles são geradores, eles trabalham com a energia, eles ancoram energia para que nós consigamos trabalhar aqui na matéria com essas energias, inclusive os mestres. Os mestres ancoram energia que vem desses arcanjos para realizar suas obras aqui no plano físico. Então, são seres que não encarnam, né? Eles não vêm aqui encarnar, ou não vêm aqui tutorar uma pessoa. O meu anjo da guarda é o arcanjo tal. Poxa, ele cuida do planeta inteiro, e mais outros planetas, inclusive, né? Então, a energia dele está representada em algum discípulo, algum mestre, algum guia desses, que está te ajudando. Então, está trabalhando com a força do arcanjo Gabriel, por exemplo, do arcanjo Miguel. Então, são seres extremamente poderosos, e além de toda essa estrutura que nós vimos até agora. É obrigado a ficar sentado na cadeira, com os pés no chão? Sempre treino deitado, e sentado foi a primeira vez. Aí tenho mais dificuldade, porque começa a dar moleza no corpo e dói o pescoço, porque começo a relaxar e a cabeça começa a descer, né? Começa, digamos, a dar aquela vontade de, né, às vezes, de dar aquela cochilada. Bom, vou responder rapidinho, Maicon. Na verdade, não é que você vai fazer, Maicon, não é obrigado. A gente não vai obrigar vocês a nada. Não existe uma obrigação. Porém, existem técnicas que a gente já experienciou, tanto com a coluna reta, tanto com a coluna, com a coluna deitada, na vertical, na horizontal. Então, nós sabemos que quando estamos sentados, a tendência da nossa mente é ficar mais alerta, mais consciente. Naturalmente, quando a gente deita, a tendência é ao contrário. É uma mensagem que você passa para teu cérebro de descanso, de relaxamento. Então, dá para você relaxar. De repente, se pesa a tua cabeça nesse momento, tenta buscar uma poltrona com encosto maior, onde a cabeça você consiga também encostar. Hoje em dia tem aquelas de computador, enfim, tem aquela poltrona do papai. Só que talvez ali você venha a adormecer. A ideia desse exercício que nós fizemos é trabalhar com as energias de uma forma que você ancora a energia. Lembram? Nós fizemos aquele ancoramento com a energia da Terra, fizemos a energia que é captada através, né, do cosmos. Então, a coluna reta faz com que o alinhamento já esteja perfeito. Você coloca a antena, em vez de colocar a antena deitada para captar o sinal do satélite, você coloca a antena na posição ideal para captar essa frequência, esse sinal, e as energias fluem melhor. Então, digamos, você acelera o resultado do exercício com o movimento do teu corpo de uma forma certa. Mas, como falei no início, não é obrigado. Você pode fazer essa prática deitado. Já eu mesma fiz algumas vezes práticas de meditação deitada, em alguns momentos que eu me sentia muito cansada. E, sinceramente, eu vou falar a verdade, 99% eu acabava dormindo. E quando você está sentada, a tendência a ficar mais consciente é maior. Porém, se você já tem essa experiência de relaxar melhor e não dormir deitado, pode tentar fazer deitado as outras práticas e faça a tua experiência. Porém, a recomendação é essa. E, consequentemente, quando nós fazemos aquela chamada, digamos assim, entre aspas, e fora, porque está tudo
está tudo integrado, das energias do cosmos, das energias da Terra, elas se mexem numa espécie também de espiral, sabe? Você começa a sentir essa rotação no teu corpo e muitas pessoas começam a balançar ou para frente e para trás por causa desse movimento de sensibilização, ou começa a rodopiar. E isso é muito comum. Algumas pessoas ser mais forte, dependendo da sensibilidade, mas com o tempo você começa a tomar um certo domínio do teu corpo físico e isso não acontece mais. A questão de tombar o corpo, às vezes, pode ser esse peso que você sente, uma espécie de sensação energética que parece que é uma frequência nova que você desperta, e essas energias, até acostumar a trabalhar com elas, te dão essa sensação de, sabe, de cansaço, ou de tombar, ou a necessidade de se mexer. Porém, com o tempo começa a ficar mais suave, mais leve, e esses movimentos, essas sensações diminuem. Até você praticamente, às vezes, em algumas experiências, nem sentir mais o teu corpo físico. Você não é que não sente, mas ele se sutiliza muito também. Ontem fiz a prática e percebi várias sensações que não costumo sentir. Falando nisso, foi maravilhosa a prática. Pela noite, antes de dormir e escutando uma live, apenas escutando, eu vi nitidamente por 2 momentos intercalados uma voz forte, pronunciando uma palavra que não consegui identificar. Parecia uma língua diferente, meio que russo e japonês, bem marcante. Fiz algumas meditações ao longo do dia, tentando relembrar o som que escutei, porém não tive sucesso. Seria uma mensagem, um contato? O que você me diz? Que legal. Aí, Moisés, a tua pergunta ali no grupo do WhatsApp, né? Então, isso pode ser sim um contato, pode ser você abriu as tuas percepções e pode ter recebido uma conexão telepática mesmo. Nós tivemos várias pessoas que tiveram um avistamento, sentiram uma presença, foram lá fora, tinha uma luz em cima da casa, quer dizer, várias coisas, naves e tal. Então é isso aí, as conexões estão sendo feitas, porque elas estão sendo feitas da maneira certa, na hora certa, de maneira correta, né? Então, você pode sim ter tido uma percepção de um contato telepático. Da Otília aqui, Boa tarde, Manuel e Mariel. Dos 7 erros que impedem o contato, não me identifiquei nenhum. Mas, bem na essência, acredito que, além da intenção de aprender, evoluir, trabalhar em prol do bem, os contatos e as projeções conscientes nos dá um alento para vivermos na terceira dimensão de forma menos penosa, com mais alento, e nos trairia muita alegria. Esta vontade de mudar a perspectiva da vida aqui nesta dimensão, nos impediria de ter estes contatos maravilhosos? Nossa, seria quase que o oposto, né? Quanto mais você, como ela falou a palavra ali, a última, vontade de mudar a perspectiva da vida, né? Essa alegria. Essa vontade, né, de mudar a perspectiva, colocando alegria, harmonia e tudo mais, é o que te faz ter o contato, né? Então teria que edificar cada vez mais dentro de você esses valores. Você vê que você já é maravilhosa, Otília, né? Tem que trabalhar essas qualidades que você tem, essas virtudes que você manifesta, e isso sim vai atrair cada vez mais o contato por perto de você. Gostaria de saber a diferença entre a Fraternidade Branca e a Confederação Galáctica. Fraternidade Branca e Confederação Intergaláctica, como o pessoal chama, né, é a mesma coisa. Veja bem, nós temos a Grande Fraternidade Branca, que foi instalada aqui no planeta Terra há 12 mil anos atrás. Então ela foi implantada aqui e depois, hoje já é enorme, hoje já se compõe basicamente só de terrestres evoluídos. Mas na origem ela tinha na sua composição vários seres, inclusive 32 extraterrestres muito avançados, que vieram instalar uma espécie de uma ordem, de uma organização aqui na Terra. E constituíram a Grande Fraternidade Branca, que hoje já se compõe com centenas de milhares de seres evoluídos da nossa própria humanidade que compõe essa grande fraternidade. Só que essa fraternidade branca, ela é composta de mais de 40 ordens que a organizam. Uma dessas ordens é a Ordem dos Confederados.
que é composta pelos extraterrestres em missão aqui, que estão aqui desde a origem do planeta Terra. Então, são seres que estão aqui trocando de lugar, lógico, uns voltam para casa, vêm outros, trocam de turno e tal. Essa gente faz parte de uma ordem, que faz parte da Grande Fraternidade Branca. E essa Grande Fraternidade Branca, ela está sob os auspícios, né, de um conselho da nossa galáxia local, né, que é o Conselho dos 24 Anciões, que faz uma gestão da nossa galáxia. Então a coisa é mais ou menos assim que funciona, né? Nós temos a Grande Fraternidade Branca, da qual a Ordem dos Confederados é um dos integrantes dessa fraternidade. Aqui uma pessoa que não colocou o nome pergunta se ultimamente tenho como se fosse um sopro no ouvido e não é uma coisa constante. Será que isso pode ser alguma forma de contato? Já sonhei 2 vezes nesse mês um sonho lúcido onde parecia que meu corpo era um elevador. Subi bruscamente, muito rápido. No início fiquei com medo, mas quando cheguei no alto estava muito feliz. Só via uma luz bem intensa. Essa é clássica, né? Nos sonhos, assim, quando você entra no elevador e passa para locais diferentes, é muito clássico a passagem dimensional. Né? Mas dentro do próprio por exemplo, só no astral você tem várias frequências do astral, são subplanos do plano astral, com frequências que vão se elevando. Então, muitos sonhos lúcidos que a pessoa tem, que ela entra no elevador e vai para um outro local e sai, aquilo já é diferente, já tem altas experiências, é uma passagem para uma frequência diferente. Então, isso realmente, com certeza, você está tendo conexões, está tendo suas experiências, tem que aperfeiçoá-las, né? Então, vamos lá. Agora a Carmen pergunta. Na prática da aula 1, consegui ter como se fosse um flash. Estava em pé em frente a uma espécie de cachoeira, só que em vez de água era como nuvem de luz branca e eu era mais alta. Todo o lugar tinha uma claridade muito linda. Quando voltei ao corpo físico, percebi meu corpo meio adormecido, mas na parte do rosto, né, eu acho que estava adormecido. Nunca havia experimentado. Isso pode acontecer? Toda essa experiência dela se ver maior na frente de uma cachoeira de luz de energia branca. Lógico, né? É lindo, é uma projeção astral que você fez ali com teu corpo mental, numa dimensão, num plano, onde você, né, presenciou inclusive até a beleza do teu corpo astral, que sempre é maior, mais luminoso, dependendo de cada pessoa, né, de como que está a tua energia. E no retorno, sentir o corpo meio adormecido é super normal. Faz parte. O Tom aqui. Fiquei impressionado. À noite, na hora de dormir, fechei meus olhos e apareceu deslumbrante uma imagem bem exótica. Parecia próximo de um indígena, com cores vermelhas e brancas, xadrez. Olhou para mim por uns 20 a 30 segundos. Tive uma sensação de não medo e pedi para que voltasse mais vezes. O que pode significar? Um abraço. Umas perguntas grandes, né? Difícil saber, porque olha, imagine, né? Pode ser tanto um anjo da guarda, um guia, né? Um protetor teu, quanto até um próprio extraterrestre. E isso você vai descobrir conforme você vai aprofundando nas práticas, vai pegando as mensagens, entrando em conexão telepática, para que ele vai te contar quem que ele é. Uhum. Na verdade, você não vai ter que adivinhar. Geralmente, quando você desenvolve essa capacidade da telepatia, de você estar consciente nas suas projeções, você consegue estabelecer um contato, afinal, querendo passar para nós qual que é a mensagem, o motivo desse contato, e a gente até ficar independente, no sentido de não ter que correr atrás de cartomante ou de bola de cristal para saber o que esse ser está querendo falar com a gente. E nós começamos a ouvi-los e a ter certeza, essa comunicação vem do ser tal. Olha só, você se torna mestre de você mesmo, né? Assisti a primeira aula, a parte prática excelente, porém senti que houve pouco tempo de permanência no estado meditativo. Percebo psicografias de um ser que se intitula apenas um trabalhador do cosmos. Sua assinatura e de um disco voador, por assim dizer, dia 9/6/2020, seguindo minha intuição, passei a afirmar à noite, olho nu, vi nada, nem estrelas.
Depois, verificando a filmagem, aparece luz fazendo evoluções, desaparecendo por segundos e voltando. Haveria alguma ligação entre as psicografias e esta aparição? É bem provável, né? A gente costuma fazer, inclusive, essas confirmações, né? Se você diz que tem mensagem, recebe mensagem de algum ser que se intitula com esse nome aí, você pode solicitar a ele uma confirmação daquela experiência através de um avistamento físico, né, no qual ele vai marcar com você o local que ele vai estar, ou o momento que você deve olhar para tal local onde a nave dele está, por exemplo. Seria uma das maneiras de se comprovar que aquele ser realmente está te mandando mensagens e não é simples coincidência de algum fenômeno que você viu, mas não está associado com as tuas psicografias. Então é bom essas checagens para que a gente não caia aí em caminhos tortuosos, né? Pelo menos fazer 1 ou 2 vezes ao ano uma checagem da tua comunicação. Wendel, boa tarde, paz e luz a todos. Nós sabemos que existe muito além da matéria. A minha pergunta é, por que esses seres que estão em planos teoricamente mais elevados não ajudam, se preciso de ajuda direta deles, para que possamos ajudar as pessoas a viver melhor? Existe um tipo de acordo com o tal falado de Miurgo, onde não conseguem ajudar quem está aqui com a missão de mudar as coisas? Daí tem uma outra pergunta aqui. Existe muita desinformação por aí no mercado, tá? O pessoal está vendendo muito produto aí que é desinformante. Tem o desinfetante e o desinformante. E tem o desinformante e tem, sabe, o complicante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente aceita como verdades, assim, né? Então existe uma visão bastante equivocada sobre a criação, a presença dos extraterrestres nesse mundo e tudo mais, e tem gente aí vendendo umas imagens praticamente doentias. Então acho que o primeiro caminho é trabalhar um pouco mais meditação, concentração, autoconhecimento, né, para daí tentar assimilar esses conhecimentos transcendentais aí que muitas vezes tem gente passando a conversa aí com coisas bastante perigosas, inclusive, transformando a própria hierarquia, as divindades, a organização que existe no universo, numa loucura de um Deus insano. Cuidado, gente. Cuidado. Eu sempre me fiz a pergunta, se eles vêm do futuro, então, acaso significa que nós já não existimos, somos seu passado? Que fundamento tem isso? Eu recomendo conversar com quem advoga essa teoria, né? Tem várias pessoas que advogam a teoria de que eles vêm do futuro para o passado. Na realidade, as linhas do tempo é uma coisa bastante complexa para entender com visão cartesiana. Você tem que estudar bastante física quântica, compreender a física quântica, pelo menos as bases, os fundamentos, para começar a trabalhar com o tempo. Se a gente começar a tentar entender tempo com a visão cartesiana, linear, não vai conseguir mesmo, né? Então, já vai imaginar que, poxa, se os seres vêm do futuro e nós somos o passado, né, não precisa fazer nada. Deixa rolar que nós vamos virar esses baita ser lá na frente. E isso é mentira. Não é assim que funciona, né? Então, a coisa é um pouco mais complicada do que somente isso. Cada ação, cada atitude, cada pensamento aqui nesse plano altera todas as linhas de possíveis futuros. Então nós temos aí várias possibilidades de futuro para acontecer. E quando nós começamos a realizar qualquer atividade usando aí o nosso livre-arbítrio que nós temos, como muitos advogam também que nós não temos, que nós somos uma raça de galinha submissa que serve de comida, isso tudo também é mentira. Serve para criar terror, agonia, angústia e desinformação, né? Nós somos seres co-criadores. Nós co-criamos toda a realidade junto com essa consciência cósmica que está criando tudo ao mesmo tempo e está presente em tudo ao mesmo tempo. Então veja as infinitas possibilidades que nós temos aí de futuro, não só para a nossa vida, como para o próprio planeta onde vivemos. Esses seres, eles já fazem isso, eles transitam por essas possibilidades e possíveis linhas de futuro. Mas é nós que estamos dando os passos no tipo de futuro que nós vamos ter. E pode não ser aquilo que você ou alguém achou que poderia ser, né? Então a cocriação é algo fantástico.
E é a base da física quântica, que é a nova física, que nós vamos ter, que é um pouco diferente da visão de Descartes, né? Por mais que Descartes deu as bases, o pontapé inicial com a visão cartesiana. A pergunta aqui do Gabriel, acho interessante. Nossos irmãos maiores nos julgam por de vez em quando sairmos um pouco da linha? Como, por exemplo, se ele estava um tempo sem beber álcool por causa de facilitar a busca de autoconhecimento, mas voltar a tomar uma cerveja, um vinho de modo bem controlado, isso nos fará voltar à estaca zero? Não, eles não julgam ninguém, não estão nem aí com essa história de julgamento, isso é papo nosso. Quem se julga somos nós mesmos, né? Nós nos auto-julgamos. Inclusive no processo nosso da própria evolução, quando a gente está em outras esferas e tudo mais, todo julgamento é feito por nós, sobre nós, né? O que esses seres observam é a disponibilidade do ser em estabelecer contato com eles, comunicação e estar ali realmente disponível a desenvolver uma atividade em prol da humanidade, em prol do bem, do planeta e tudo mais. Então, é por aí que eles observam, eles não ficam ali julgando a pessoa. Simplesmente a pessoa, ela optou em não ter mais comunicação, ela quer voltar a ter uma vida como ela tinha antigamente, não quer mais saber, beleza, eles vão respeitar com o maior carinho. Boa tarde, alguém de vocês, os que já conseguiram contato, tem recorrentemente a impressão de ouvir uma voz metálica? Dei amor, você já escutou? Sim. É bem possível, né? Então, Gilberto. Eu nunca escutei voz metálica, mas colegas e amigos meus que também têm contato já ouviram, né? Então, tudo depende do jeito que você vai decodificar a vibração e transformá-la em palavras. Aí você pode escutar a voz mesmo, a voz como a nossa, parecida, e outros como voz metálica, não tem por que não. Esse aqui é interessante, várias pessoas perguntaram, vamos lá. Prezados, é normal dormir durante essa primeira meditação? O efeito é igual? Detalhe, é que dormi só no meio do processo, voltando ao estado consciente antes do fim, como se fosse despertado e trazido de volta. Amiga minha também passou pelo mesmo processo. No início é muito normal dormir no processo. O importante é tentar não fazer essa prática quando você estiver cansado. Às vezes, se você quiser repetir amanhã durante o dia, no momento que você esteja mais alerta. A gente recomendou bastante, né, dentro do possível, o Gabriel perguntou do álcool, não consumir nenhuma bebida alcoólica, nada que até que te venha a tirar a consciência ou dar sono, mas no início é normal quando você também não está acostumado a fazer prática de meditação, de relaxamento, porque novamente quando você fecha os olhos, mas o fato de fechar os olhos, estar fazendo uma respiração mais tranquila, trazendo um relaxamento profundo para o corpo, quem não está acostumado no início, a mensagem que você está dando para teu corpo, para todos teus neurônios, para todo o teu sistema neural, teu sistema está na hora de dormir. Vamos relaxar, vamos descansar. Vou pra cama. Ou às vezes são pessoas que têm muita atividade mental, que são aquelas pessoas que não param de pensar, assim, sabe aquela sensação de estar ligada no 220? São as que mais dormem numa hora de relaxamento, porque realmente o corpo está exausto. Porque a gente sabe que o pensamento gasta muita energia. E então, quando a gente começa a trazer esse novo jeito de se vivenciar, essa nova forma de se conhecer, temos que ter paciência para que possamos fazer essa prática várias vezes até não dormir. Uma hora você vai aproveitar ela do início ao fim, consciente. O efeito, não se preocupa, porque o efeito é muito bom mesmo você tendo dormido. Porém, quando você fizer ela consciente do início ao fim, o efeito vai ser muito maior, porque aí você vai estar presente até para as próximas práticas, onde a gente vai te levar para um outro lugar, e aí você vai ter uma outra experiência. E se você nesse momento está dormindo, você não vai escutar os comandos, e nesse momento você vai perder às vezes uma baita experiência, ok? Eu recomendo fazer como o Mr. Bean.
Coloca palito de fósforo no olho. Tô brincando, gente, não. Um ser de mais de 2 metros de altura, com uma luz muito forte nas costas, você poderia me dizer o que seria? Eu já vi outros seres, mas eu sabia quem era. Este não falou comigo. Tudo é possível. Inclusive essa luz nas costas, assim, é muito característico quando esses seres abrem um portal, né, eles conseguem vir de uma dimensão diferente e acessar a nossa. Atrás deles fica luminoso, justamente porque eles atravessam uma onda de frequências diferente e tem contato com a gente, né? Então fica aquela luminosidade atrás. Mas, nossa, existem muitos seres aí com 2 metros de altura para a gente poder dizer quem seria, né? Possível que um ET apareça em sonhos? Ela escreveu em espanhol e vir me buscar, mas esse ET usa como uma espécie de armas antigas para defender-se e parece todo muito real. Ele pode aparecer, com certeza, um extraterrestre, ou um mentor teu, um guia espiritual teu, que não é um ET, né? E ele pode vir realmente te fazer viver as experiências que você precisa viver no resgate da tua verdadeira identidade, do teu caminho espiritual, da tua missão de vida, né? E não precisa obrigatoriamente ser um ET, né? Mas, com a mesma técnica que você está aprendendo aqui, você pode estabelecer comunicação e contato com esse teu guia espiritual, mentor ou um amigo de outras vidas, que pode aparecer, sim, com esses indumentárias antigas e tudo mais, isso não tem problema nenhum. O Ricardo colocou aqui, durante a meditação eu senti uma leveza, me senti leve, uma luz, senti muita paz. Quando terminou, senti-me diferente, como se algo tivesse mudado em mim, e vi algumas projeções mentais. Que legal, Ricardo. Isso aí mesmo, Ricardo. A gente é um ser de pura energia, mas esquecemos de trabalhar isso. E quando a gente começa a trabalhar com essas energias que somos nós, como seres multidimensionais, realmente a gente vai percebendo quem nós somos de verdade, vamos nos sintonizando conosco mesmo. Isso é muito importante. E é marcante, é uma coisa que fica. O Eduardo já foi direto ao ponto, né? Eu faço TCI, né? Transcomunicação Instrumental. E após a primeira aula, perguntei para qual erro eles achavam que eu me encaixava. E me falaram o primeiro e o sétimo. KKK, concordo plenamente. É isso aí, já teve uma dica aí, Eduardo. Trabalhar esses primeiro e sétimo possíveis erros aí. Há uns 2 anos eu estava muito triste por conta de uma questão com minha filha. Fui dormir chorando e no meio da noite acordei de repente e vi 2 seres só do lado da cama. Eles eram muito altos e olhos enormes. Quando olhei para eles, um deles vagarosamente se virou para o outro, fez um gesto com as mãos e voltei a dormir. Foi uma experiência única na minha vida, só gratidão. E ela pergunta, será que eles estavam me aplicando Reiki para eu me acalmar? Eu achei bonitinho essa pergunta, legal, né? Porque lá assim, é bastante comum quando a gente começa a ter contato com eles, vir essa sensação de que eles estão aplicando uma espécie de Reiki, de passe, eles fazem isso bastante. Mas pode ser sim. Sim, claro, né? Pois Reiki é uma energia cósmica. Sim. Né? Então, com certeza, eles também podem estar fazendo, nesse caso, aí, um trabalho com essa mesma energia, que nós aqui chamamos de Reiki. Rapidinho, amor, aqui, ó. Eles realmente podem colocar chips na pessoa? Se sim, para qual motivo? Mas uma coisa eu te digo, os confederados não trabalham com chips, eles não precisam, eles estão há anos-luz na frente dessa tecnologia. Quem põe chip, normalmente são seres mais atrasados, vamos dizer assim. Então, que seríamos nós humanos da Terra, trabalhamos com chips, né? Porque a gente ainda é uma civilização muito primitiva. Então, nós colocamos chip em animais, nas pessoas e tal, no celular que vocês carregam e tudo mais. E existem seres espirituais desencarnados que também trabalham com chips medicinais. Muitas vezes colocam chip para tratar um problema de coluna da pessoa, um problema na cabeça da pessoa e tal, como um trabalho de cura espiritual mesmo, né? Seres de luz trabalhando. E, lógico, no passado existiam infiltrações de seres do baixo astral aqui que também utilizavam essas tecnologias para ficar monitorando pessoas de baixíssima vibração que estavam conectadas com elas. Então, isso hoje já não é mais permitido, eles não conseguem mais fazer essas materializações. Mas, se a pessoa
trabalha tanto com uma frequência muito baixa de vibração, que a mente dela e o astral dela vibram muito numa frequência de umbral, de baixo astral, ela realmente pode estar em comunicação com seres que acabam fazendo isso. E a pessoa fica naquela frequência e fica trabalhando junto com eles. Todo um trabalho que a gente faz, que é progressivo, com energias, e você tem aí a tua primeira conexão com o teu ser interno, com a tua verdadeira identidade, o que tiver de shape por aí desaparece, simplesmente deixa de existir. Não tem nada disso que sobreviva à força do teu ser, do teu mestre interior. O Gilberto perguntou, vocês já estiveram em algum portal ou embocadura para os mundos subterrâneos na região do sul de Minas? Tentaram projeção, contato usando energia do lugar? Com certeza, Gilberto. Com certeza. Será que o Gilberto nos conhece lá de Minas? Aquela região de Airuoca, Caxambu, São Lourenço, ali as práticas são fantásticas. Ali tem uma energia muito poderosa. A gente se conheceu, inclusive, no Aurioca, onde tem o famoso Pico do Papagaio. Pico do Papagaio, né? Que é também é uma embocadura, inclusive, fantástica. Ali né? A gente tem vários avistamentos e com certeza lá dá para ter praticamente você ver o astral e o que está acontecendo a olho nu. Em alguns lugares assim na mata existem uns portais incríveis, acessos a esses mundos intraterrenos. É um lugar muito, muito interessante, sim. O Hélio aqui fez uma pergunta, né? Do que os nossos irmãos extraterrestres se alimentam? Né? Se alimentam de vegetais, de frutas, extratos de frutas. Né? Eles têm cultivos e também têm sintetizadores de matéria que eles fazem os alimentos. Inclusive, tem uns sucos meio sem gosto de nada, parecem umas gelatinas, assim, altamente nutritivos, mas eles não comem carne de animais e coisas do gênero. Tá? Poderia explicar sobre os intraterrenos? Seus corpos são sutis, encarnados ou outra matéria? Então, os intraterrenos são dentro da Terra, existem bolsões onde tem essas cidades, essas bases. Então são locais relativamente grandes, tá? Onde tem civilizações que vivem ali já há muito tempo. E esses povos, eles são altamente avançados e muitos remanescentes de antigos povos da superfície hoje habitam a intraterra. E você pode acessar e conhecer. Né? Eles são seres físicos como nós, né? Tem seres tridimensionais como nós, com o corpo idêntico ao nosso, assim, né, com essa matéria que nós temos, e tem seres que também ali se manifestam em quarta dimensão, que é uma matéria também física como a nossa, só que vibra mais acelerado. Então tem seres de terceira e quarta dimensão que vivem nos mundos intraterrenos. Lógico, e devido a serem povos bastante avançados, tudo que se passa nos planos sutis ali também é visível. Então, quando você está lá dentro, no retiro subterrâneo, você tem habilidade de visualização do plano astral, você está interagindo com o astral rotineiramente. Então, você consegue trabalhar os seres por fato de terem corpo físico ou não, dá na mesma, porque existe uma inter-relação entre eles. Então, é um outro tipo de vida. É o próximo estágio que a nossa humanidade da superfície vai viver, é como vivem os povos da intraterra. Tanto que existe uma frase desses seres extraterrestres muito antiga, né, que eles dizem que antes que a gente possa alcançar as estrelas, primeiro temos que entrar dentro do planeta para depois alçar voo a outros mundos. Deriva disso, que nós temos que nos tornar similares a esses povos avançados da intraterra para que possamos assim alçar voo a outros mundos e outros planetas. Então, são seres que nem nós. Eles não podem interferir muito pela paz do mundo, no desarmamento e fim das guerras, porque temos livre-arbítrio. Então, esse é um dos motivos, né? Um dos motivos é essa lei universal que permite o livre-arbítrio para o ser humano. Então, a interferência ela é bloqueada. Né? Eles não podem vir intervir. Parem com isso, criançada, vamos guardar todas as arminhas, pôr no cofre, porque criança faz besteira. Eles não podem fazer isso com a gente. Nós ainda somos muito infantis no relacionamento humano, a gente tem, imagine, tem povos aí que se matam, tem gente que até hoje tem até preconceito de cor de pele dos outros, imagine, a que ponto nós chegamos de tão infantil que somos.
E eles observam isso, mas não tem como intervir. Agora, quando nós damos abertura a uma conexão com eles, aí sim, nós passamos a ter uma troca amorosa, fraterna, e nós vamos aprendendo como é ter uma mente mais cósmica, mais universalista, mais abrangente, mais amorosa, né? E isso sim é o passo que eles podem trabalhar. Agora, interferir diretamente, não. Eles só interferem quando o mundo inteiro está para explodir. Tipo guerra nuclear. Aí eles não deixam os caras nem lançar as ogivas. Tipo acelerador de partículas. Eles interferem enquanto o troço não está funcionando direitinho, não vai funcionar o acelerador de partículas, como aconteceu, né? Que falhou por 5 vezes lá, para daí funcionar, porque eles não deixam a gente se matar, assim, de destruir o mundo. Né? De alguma forma ou outra, eles vão mexendo os seus pauzinhos sem interferência. Com muita sabedoria. Com muita sabedoria, porém, a transformação, já dizia o grande Gandhi, né, está dentro da gente. Antônias, qual a diferença entre os mestres tipo Saint-Germain, Mestra Nada, e os extraterrestres? A pergunta dos intraterrenos e os ETs das confederações são confederados iguais, tá? Porque a confederação faz parte da grande fraternidade branca, né? Então, o mestre Saint-Germain, Mestra Nada, Mestre Moria e tal, são da grande fraternidade branca que trabalha junto com esses confederados também. O Derivaldo, filmes vêm nos orientar como funciona o universo e as dimensões, onde temos variedades de formas e corpos sutis e modo de comunicação e comportamentos. Então, os filmes, né, lógico, não dá para generalizar que todos os filmes, né, mas existem filmes que são verdadeiras inspirações, porque são obras de arte. A arte, normalmente, ela representa esse lado sublime do nosso espírito, da nossa alma, da essência, do próprio universo, como funciona. E através da arte se expressa isso. Através da dança, da pintura, da sinfonia, né? E os filmes também são uma forma de arte para se expressar grandes verdades neles. E existem muitos filmes que trazem essa verdade transformadora, né? Lógico, temos que filtrar aí, porque tem de tudo no universo, né? Então, no nosso mundo dos filmes, tem muito lixo e muita coisa boa também. Aquela história que a gente sempre fala, contato você pode até ter de uma forma ou outra, mas e manter ele? Como manter ele? Então, esse passo a passo vai alinhando as tuas energias, trazendo um equilíbrio, um entendimento maior. Não é necessário fazer, talvez, com todo esse contexto na mesma velocidade. Às vezes você pode fazer no teu tempo. Tem uma mulher, tinha uma senhora que achou muito rápido. Às vezes, para algumas pessoas, nossa, é muito demorado, não consigo ficar tanto tempo relaxando, durmo, né? Então, veja como muda de pessoa para pessoa. Você vai fazendo dentro das tuas, né? Das tuas frequências, no teu ritmo, mas existe sim esse passo a passo que você pode fazer diariamente. E, consequentemente, com a tua prática ali, com o tempo, você pode vir a desenvolver um mecanismo próprio, por que não? Né? A bebida alcoólica impede a comunicação com esses seres? Olha, Diva, assim, a gente não recomenda. Agora, se vai impedir ou não, sinceramente eu não sei. Mas se impede muita coisa a bebida alcoólica, viu? Não apenas a comunicação com esses seres. A gente não recomenda, e até uma recomendação deles mesmos, não apenas o álcool, como qualquer outra substância que tire a tua consciência, onde você perca o controle, onde você entra numa viagem, sabe? Então, qualquer substância assim que você entre numa viagem, ou que você fique um pouquinho diferente, ela vai ter, digamos assim, de alguma forma uma interferência, ou talvez uma trava grande. A gente fala muito sobre a questão astral e como essas substâncias corroem nosso corpo astral sem a gente perceber, assim como corrói neurônios, às vezes algumas coisas assim até a nível físico, né, o álcool, o cigarro e outras drogas, a nível astral também. Então vão criando uma espécie de feridas astrais, por onde entram energias densas sem a gente perceber. Então,
Às vezes, uma vez ou outra, tudo bem, mas ao longo dos anos, tomando, pode trazer, sim, pode ter sequelas. O Eduardo Nogueira falou assim: acho estranho os ETs se afastarem daqueles que cometem tais erros. Não deveriam, ao invés de se afastarem, marcarem presença e tentar esclarecer? Eles até tentam, Eduardo. É que, na verdade, esses erros são erros que nós cometemos conosco mesmo e acabamos nos bloqueando para entender eles, ou seja, a gente que cria esses véus, essas neblinas de pseudo-entendimentos e que mascaram as informações que eles passam e muitas vezes traduz errado as informações que eles passam. Esses erros aí, eles dificultam a comunicação. O ser até pode estar tentando, mas ele fala água, a pessoa escuta limonada, Coca-Cola, limonada, Coca-Cola. Quer dizer, então, são erros que nós cometemos. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo um curso de administração e o professor está te ensinando os erros para você não desperdiciar os recursos, para você economizar isso e aquilo. E de repente, ou para atrair os investidores certos, não cometa esses erros, senão os investidores não vêm, os clientes não vêm e tudo mais. E daí você pergunta, mas se eu faço esses erros, eles teriam que vir me ajudar, né, me dar dinheiro, sou um coitado. Né? E não funciona assim, né? Nas leis não funciona assim. Então, é mais ou menos isso. Pergunta da Gabriela. Poderia fazer algum comentário sobre o nome cósmico? O que significa? Quem os possui? Guias espirituais ou contatados? Então, Gabriela, nome cósmico é a frequência que é criada quando a tua essência se torna um indivíduo. Quando você é individualizada no universo, se torna uma essência, um espírito, uma alma, uma supramente e se materializa num corpo físico, isso emite um som, né? Um som. E esse som é o nome cósmico, que muitas vezes não dá para entender, até na nossa língua aqui, ficam vogais e consoantes misturados, porque é uma vibração, né? Então, isso aí você descobre através desse mergulho no teu ser interno. E você consegue sim acessar essa frequência que é você. Aí você trabalha com esse mantra dentro de você que facilita muito o teu contato com o teu eu sou, com quem você é em verdade. Gilberto, reikianos reconectados e Theta Healings podem contatar a rede cósmica da cura e a radiação informacional do centro de Gaia que traz cura a quem recebe? Então, independente dos nomes adotados, Gilberto, né, as pessoas que trabalham com energias cósmicas, né, com energias do universo, que são voltadas à cura, ao equilíbrio, à harmonia, independente dos nomes que se adotem, né, elas sempre estão conectadas com o coração cristal do planeta Terra, senão a cura não existe. Porque nós somos seres umbilicados, igual um bebê está conectado umbilicalmente com a placenta da mãe, nós estamos umbilicalmente conectados com o coração cristal do planeta Terra. Então toda a ação de cura com energias cósmicas vai ter que ter essa conexão com Gaia, né, com o coração cristal de Gaia. Aí os nomes realmente independem das técnicas, dos tipos de técnicas, né? O importante é existir essa conexão, sim. É muito gostoso estar aqui com vocês, né, e poder interagir assim mais diretamente. Gratidão, então, gente. Gratidão a todos, então. Beleza, muito grato e agradeço os parabéns pelo meu aniversário também. Um abraço no coração de vocês. Namastê. Namastê.